Olha pro réu, meu amor, vê como ele está rindo. Olha pra aquele Xandão ditador que a nossa lei está cumprindo. Se isso fosse na ditadura, ninguém seria tão brincalhão. O réu falava sob tortura ou morreria em algum porão. Havia prisões e lá choque, agressão, violação. O pesadelo não voltará, pois com a democracia eles vão pra cadeia. Alô São Paulo, vocês pediram e democraticamente faremos uma sessão extra do nosso show Versos e Versões. Dia 6 de julho, às 18 horas, no Clube Barbixas. E ó, corre, porque o link já tá na bio, senão pode esgotar de novo, hein? Bora, São Paulo! Olá, bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sábado, dia 29 de novembro de 2025. Já faz 7 dias da prisão definitiva do líder da ordem golpista, Jair Bolsonaro. Antes que se esqueçam, peço que dê o like ou dislike e acione o sininho para receber notificações do YouTube. E me ajude a divulgar os vídeos compartilhando em seus grupos de redes sociais. Fazendo assim, você me ajudará a combater o obscurantismo da extrema-direita que insistem num golpe continuado, atacando o STF e o Poder Executivo com pautas bombas. O título da notícia é: através das operações feitas pela PF, a Câmara tentou excluir das investigações. Surgem ligações de políticos alvos da operação contra o crime organizado. Veja o vídeo. Trago esse vídeo para mostrar quem é Ricardo Magro e as suas ligações com políticos da extrema-direita. Refinaria Refit, no Rio de Janeiro, e Receita Federal. Veja o vídeo e ouça. Saiba quem é Ricardo Magro, principal alvo da operação contra o Grupo Refit. Quero trazer esse vídeo que tem por título: Saiba quem é Ricardo Magro, principal alvo da operação contra o Grupo Refit. Empresário e ex-advogado, já apareceu na lista dos brasileiros que mantêm offshores em paraísos fiscais e já foi alvo de investigações. Ouça o áudio. Saiba quem é Ricardo Magro, principal alvo de operação contra Grupo Refit. Empresário e ex-advogado, já apareceu na lista dos brasileiros que mantêm offshores em paraísos fiscais e já foi alvo de investigações da PF. Caro leitor, o acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio. O empresário e ex-advogado responsável pelo Grupo Refit, Ricardo Andrade Magro, é o principal alvo da mega operação realizada nesta quinta-feira 27, pela Polícia Civil de São Paulo, Receita Federal e o Ministério Público, que miram um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustível. Siga CNN Brasil no Google e receba as principais notícias do Brasil e do mundo. Segundo a Receita Federal, o grupo, que sonegou mais de 26 bilhões de reais, é considerado o maior devedor de impostos do país.
A refinaria de Manguinhos, que usa o nome fantasia de Grupo Refit, estava sendo investigada pelas autoridades após a Operação Carbono Oculto, em agosto deste ano, que investigava a infiltração do PCC Primeiro Comando da capital e fraudes no setor de combustíveis. Os órgãos de segurança e de fiscalização investigam o combustível da Refit como possível abastecedor de redes de postos de gasolina controladas pela facção criminosa. Em outubro, a Receita Federal apreendeu 2 navios com carga que ia para Manguinhos. Durante a operação, a polícia fez buscas em endereços ligados à família de Magro, cumprindo mandados de busca e apreensão, além do uso de uma marreta para derrubar a porta do escritório da Refit. Ricardo Magro, que não reside mais no Brasil, comprou a refinaria de Manguinhos em 2008, quando ganhou destaque na mídia. Grupo Refit, alvo de mega operação, causou prejuízo de mais de 26 bilhões de reais. Durante a recuperação judicial, ela foi rebatizada de Grupo Refit, mas já enfrentava processos do Ministério Público e era investigada por sonegação fiscal. Além de empresário, Ricardo Magro também atuou como advogado do ex-presidente da Câmara e amigo, Eduardo Cunha, Republicanos RJ. Magro já apareceu na lista dos brasileiros que mantêm offshores em paraísos fiscais, além de estar envolvido em supostas compras de decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ser alvo de investigações da PF Polícia Federal. O empresário chegou a ser preso em 2016 por suspeita de lesar o fundo de pensão Postaliz, ligação com pessoas e empresas investigadas em esquema do PCC. O grupo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025. O grupo tem núcleo no Rio de Janeiro e atua em praticamente todo o território nacional, abrangendo todos os níveis da cadeia de combustíveis, desde a importação até a comercialização ao consumidor final. A organização empregava uma rede intrincada de empresas financeiras controladas pelo próprio grupo, explorando brechas regulatórias e substituindo estruturas após operações anteriores. Modus operandi. A blindagem patrimonial envolvia o uso de 17 fundos de investimento e mais de 15 offshores internacionais localizadas em jurisdições como Delaware e Texas, nos Estados Unidos, facilitando a lavagem de ativos. Em decorrência das investigações, órgãos de execução bloquearam cautelarmente mais de 10,2 bilhões de reais em bens pertencentes aos envolvidos para garantir o crédito tributário. Empresas ligadas ao grupo utilizavam técnicas fraudadoras para evitar o pagamento do ICMS devido ao estado de São Paulo. As irregularidades envolviam infrações fiscais repetidas, uso de empresas ligadas e simulação de vendas interestaduais de combustíveis. Asterisco com informações do Estadão Conteúdo. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário sobre o assunto, que é, através das operações feitas pela PF, que a Câmara Federal tentou excluí-la. Das investigações surgem ligações de políticos com alvos das operações contra o crime organizado. Gente, é realmente a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, lançada em 2024, transformou-se em um amplo leque de investigações, focando inicialmente num esquema de fraude bilionária envolvendo créditos de carbono. A operação ganhou grande notoriedade e desdobramentos, cobrindo diversas frentes. Primeiro, fraude de créditos do carbono. Segundo, envolvimento de autoridades e políticos. Terceiro, corrupção e lavagem de dinheiro. Quarto, mega operação que alcançou Ricardo Magro, dono da refinaria Refit. Novas fases e ações. A PF continua a realizar prisões, cumprindo mandados de busca e apreensão e bloquear bens dos envolvidos, mostrando que a operação está longe de ser concluída e abrange
um vasto território de crimes interligados. Hoje, vamos concentrar na operação da PF que alcançou o empresário Ricardo Magro. A YouTube Andréa Gonçalves traz um vídeo com notícias sobre a operação contra Ricardo Magro e o envolvimento de políticos. Veja o vídeo. As ligações de políticos com Ricardo Magro, pivô da mega operação da PF. E eu separei aqui agora uma operação específica. Porque eu poderia falar do Banco Master e de possíveis suspeitas em relação ao governador do Rio, governador do DF, governador Tarcísio, tem essa situação, Carbono Oculto, Faria Lima, grandes empresários que têm ali contatos com políticos, todos cachorro grande de Brasília. Mas ontem teve uma operação, né? A operação, como é que chama? Refit, essa aqui, ó. Ela, em relação a Refit. Presta atenção nisso aqui, gente. As fraudes atribuídas ao grupo Refit, dono da refinaria Manguinhos, do Rio de Janeiro, chegavam a 350 milhões por mês e envolveram importadoras, distribuidoras, formuladoras, postos, fundos de investimento e empresas de fachada no Brasil e no exterior. Em apenas um ano, segundo a Receita Federal, o conglomerado movimentou 70 bilhões de reais. A operação mobilizou mais de 600 agentes e teve 190 alvos, com 5 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. 350 milhões. É muito dinheiro. É muita coisa. Sabe o que é isso aqui que eles acharam ontem? Adivinha o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um monte de dinheiro que eles encontraram e na casa do dono da Refit. E um monte disso aqui, ó. Milhões e milhões. Isso aqui são sacos de pedra de esmeralda lapidados. O esquema é pesadíssimo. E já tentaram pegar e fechar essa refinaria. Porque todo mundo sabe no Rio de Janeiro que é só de fachada. Um procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro foi afastado do cargo porque ele tentou enquadrar o dono dessa refinaria. E ele foi afastado do cargo. E quem indica, André, e afasta do cargo procurador-geral de Justiça? Governador do estado. Entendeu? Tá pegando código, meu lindo e minha linda? Ah, tá. Mas não é só isso, não. O dono da Refit, que é dono de mais 188 empresas no Brasil. Ele tem quase 200 empresas. Esse aqui, ó. Esse. O Ricardo Magro. Ele tem quase 200 empresas. E ele é dono da Refit, que por mês movimenta 350 milhões de reais. O ex-governador Antony Garotinho dá uma entrevista ao GGN e acusa o governo de Cláudio Castro de ligações com o empresário Ricardo Magro, proprietário da refinaria Refit. Garotinho tem feito uma série de denúncias publicadas principalmente através de suas redes sociais, questionando
a impunidade de Magro e a proximidade dele com o atual governo do Rio de Janeiro. Veja o vídeo. Ex-governador Antony Garotinho fala de ligações espúrias do governo Castro com o empresário Ricardo Magro. Vamos pegar outro caso aí, Garotinho. O Refit, que a União, o Tribunal de Contas, tentou interromper, porque sabe-se todas essas ligações do Refit aí com gasolina adulterada, não pagamento de impostos, e o Tribunal de Justiça do Rio, o governo do Rio pressionaram para liberar, que é um outro caso ostensivo, né? Não, é mais grave. O procurador do Estado entrou com uma ação em nome do Estado para reabrir. O senhor Ricardo Magro, que deve ao Brasil 25 bilhões no total, eu tenho a listagem por Estado, sendo 11 bilhões no Rio, 8 bilhões em São Paulo, e o resto, um pouquinho em cada Estado, e também deve à União. Ele estava há poucos dias num evento onde estavam presentes nesse evento o governador, o secretário de Fazenda, o senhor Cedrais, filho do conselheiro do Tribunal de Contas, o ministro Barroso esteve presente lá, ainda era ministro, esteve lá, o secretário de Governo do Estado e o grande interessado que ele pagasse, o secretário de Fazenda do Estado. Mas não estavam lá batendo papo. Reuniões, palestras, tudo pago por quem? Ricardo Magro, o dono da Refit. Olha, sinceramente, era o caso da polícia chegar lá e prender todo mundo em flagrante. Que loucura. Que é um desrespeito com a população. Mas você sabe como é que é, né? Aquilo que você falou agora há pouco, o sistema, ele se autoprotege. Né? Esse sistema, ele tem políticos que fazem as leis que garantem a manutenção do sistema, ele tem os seus guarda-costas, que são os juízes, eles têm os seus alto-falantes, que são a mídia que a gente conhece bem como funciona. Você já foi editor aí de um grande jornal, você sabe como funciona isso, né? Se não fosse a gente ter a oportunidade hoje de falar aqui como a gente está falando, algumas coisas que a gente fala não sai em lugar nenhum. Né? A percepção então, que a Globo promoveu lá foi uma coisa terrível, terrível. As organizações Globo, você deve saber, hoje são 39 empresas fora o ramo de comunicação. A partir da Globo Ventures, eles entraram com participações em 39 empresas. O lucro líquido no ano passado foi 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais. Para finalizar, gente, já está passando da hora de convocar a população democrática do país para protestar novamente contra a extrema-direita, bem como o Centrão e os bolsonaristas que estão atacando o judiciário e o executivo para enfraquecer as instituições, que na verdade é a tentativa continuada de um golpe na democracia do país. Até o próximo vídeo.